Então, qual é o primeiro ponto? A meditação não é prescrita para a libertação. O segundo ponto, a meditação para o conhecimento. E o terceiro ponto que nós devemos observar é que a meditação não é prescrita para nenhuma experiência mística, nenhuma epifania, nenhuma experiência extraordinária, nenhuma experiência espiritual, ok? Então, pensa, não é desenhada para eu obter conhecimento, muito menos moksha, e não é desenhada para me ter epifanias, mas quase todo mundo começa a meditar para relaxar a mente, para experimentar um pouco de silêncio, né? Na esperança que a iluminação ocorra e que moksha possa seguir a iluminação dela, né? Mas jamais ocorre porque a meditação não é desenhada para isso, esta meditação preparatória. Ela é desenhada para quê? Para preparar. E as pessoas pensam, não, eu vou ficar nesse barato do silêncio, né, no êxtase, né, na satisfação, na bem-aventurança, e de repente eu vou ter uma experiência extraordinária, uma experiência mística, aí eu ilumino de vez. Esse conceito é tão profundamente arraigado na mente dos buscadores, né, é um grandíssimo obstáculo, né? As pessoas não sabem que elas ainda assim estão presas, amarradas, no samsara. O que é samsara? É ter expectativa de dependência em fatores externos, né? E uma epifania, uma experiência espiritual, mística, é um fator externo que eu quero me agarrar, me torno dependente, eu quero mais e mais e mais. Quando eu vejo, eu tenho uma vassana monstruosa por experiências extraordinárias e o meu ego vai inflando porque eu tenho experiências que não são disponíveis para grandes massas desses humanos ignorantes, né? Este é o ego do yoga, que é monstruoso. A meditação, do ponto de vista do Vedanta, não é desenvolver poderes sídicos, né? Ou poderes extraordinários da mente, né? A meditação é simplesmente para preparar a mente, né? Cultivar algumas qualificações, qualidades, tal qual foco e flexibilidade, expansão, confiança. Então, essa meditação tem um propósito, né? De quê? De somente isso. Todas as experiências são objetos finitos que têm um início, meio e fim. São presas, condicionadas pelo tempo. Não importa, eu posso ter uma infinidade de experiências, né? Especiais, extraordinárias, mas sempre finito. E a totalidade de todas as experiências jamais irá produzir a minha convicção de compreensão a respeito da minha natureza infinita. Tudo isso nada mais é do que objeto. Objeto, o que é objeto? Né? Objetos são físicos e objetos mentais, né? Os objetos mentais mais sutis e que se tornam extremamente atraentes neste processo de purificação da mente são as experiências espirituais, porque elas produzem uma bem-aventurança, uma satisfação tão grande que o indivíduo ele pensa que este é o fim da linha, né? Mas não, é mitya, é samsara, são objetos que aparecem e desaparecem, né? O indivíduo fica amarrado no samsara sem saber que ele é um samsara. As experiências místicas tratarão do universo místico, do universo sutil, das locas interdimensionais, e tudo isso é samsara, né? Tudo isso é samsara. Todas as experiências pertencem apenas ao mundo objetivo, o mundo físico e o mundo sutil. O sujeito, a natureza do experimentador de tudo isso, nunca pode encontrar a verdade nesses objetos. Os objetos de experiência ocorrem dentro da sua consciência e ele é o único princípio real, ele é o único princípio livre de todas essas experiências. E colocar a consciência dependente de tudo aquilo que é temporal é realmente uma condição que produz, né, o sofrimento. As pessoas que vivem neste âmbito de meditação, elas pensam que elas são livres, né? Ah, não, eu sei como meditar, quando eu medito eu me sinto livre, tá? Sinto livre, mas é uma liberdade, né? É meia
meia defeituosa, né? Meia limitada, meia temporal. Você tem que fazer esforço, esforço, esperar o momento que a mente, né, fica clara, pacificada. Aí ela vai, ela termina. Onde é que está essa liberdade? E onde é que está o conhecimento? Está nada. Você está amarrado num conhecimento, numa experiência, num objeto de experiência, do mesmo modo que você estava amarrado em sexo, comida e todos os outros objetos que te davam prazer. Não é isso, Marcelo, que choca as pessoas? Então, o conceito de sujeito e objeto precisa ser muito claramente observado e lembrado, né? O sujeito é aquilo que é sempre presente e nunca se modifica, é a única realidade, é sempre purna, completo, né? É não dual, né? E os objetos, eles aparecem em constante fluxo de modificação de segundo a segundo, né? Não importa o objeto de experiência, seja mundano, corriqueiro, né? Ou seja, objetos sutis do mundo esotérico. É sempre samsara, tá? É sempre samsara. Não questionamos a possibilidade de que experiências místicas possam ocorrer. Existem pessoas que têm vasanas esotéricas, né, mística, e começam a meditar e tudo isso começa a explodir. É um grande perigo. A pessoa vai pensar que isso é o fim por si, né? Este é o objetivo de tudo isso. O Swami aqui diz, não estamos dizendo que experiências extraordinárias não possam ocorrer, elas podem ocorrer, elas ocorrem, né, aqui e ali, né, mas não é o objetivo das meditações prescritas do Vedanta, que servem somente para qualificar a mente, purificar a mente, não para produzir experiências. Ah, mas eu quero experiências místicas, eu ouvi dizer que é mó barato. Tudo bem, né, mas você vai ficar amarrado no samsara etérico. Você vai ficar dependente de fatores externos. Mas que fator externo? É dentro da minha mente. É externo. A mente é um objeto que ocorre dentro do âmbito de você, consciência. Tudo isso é externo a você, né? E esses estados mentais são muito perigosos. Todas essas experiências místicas ocorrem no campo dos objetos. Elas não representam a natureza do sujeito. A natureza do sujeito é sat, aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. Eles tratam apenas de experiências no campo objetivo, elas são incapazes de conceder a libertação, muito menos o autoconhecimento, ou o autoconhecimento e muito menos a libertação. Um vedantino sério não corre atrás de experiências místicas através de suas meditações, isso é uma grande distração, grande perda de tempo, né? Porque se ele estiver correndo atrás de experiências, ele continuará nutrindo o samsara, preso no mundo dos objetos de experiência. Ele continuará se limitando no finito, que são o campo dos objetos, ele continuará dentro do anátema, ele continuará a ser um samsari, né? Então, aqueles de nós que temos amigos e amigas que se sentem o máximo porque são bons meditadores, né? Então, esse parágrafo poderia ser apresentado, estou brincando, né? Porque isso seria muito chocante para a maioria dos meditadores, né? O indivíduo está sempre preso, amarrado, escravizado dentro do samsara. Ele é um samsari porque ele depende do campo dos objetos sutis, ok? Experiências extraordinárias, experiências místicas. Portanto, o terceiro ponto a ser observado é que um buscador espiritual é que a meditação vedântica não é prescrita para isso, né? Mesmo que tais experiências extraordinárias ocorram, Gaudapada Padacharya, né, disse no Mandukya, mesmo que tais experiências esotéricas ocorrem, você precisa rejeitá-las, dizendo você também é um objeto de experiência e você tem um início, meio e fim, e eu não vou me apegar a você, porque senão eu vou sofrer o apego e a dependência e a falta, porque você vem e vai exatamente, né, como no exemplo, que de repente nem cabe mais falar aquele exemplo, mas o que abriu?
Então, eu simplesmente rejeito veementemente, não estou interessado, isso é o anátema, isso é um outro objeto, não tem relação alguma no ser, aparece dentro do ser, mas não é o ser, né? Ok. Rejeite esses objetos experiências, não comece a se enganchar, embolar, se gabar que você teve esta experiência, né? Isso não tem nada a ver com a consciência que ilumina e revela todos os objetos no campo denso e sutil. Não se apegue àquele estado mental temporário da meditação. Apegue-se ao conhecimento, à sabedoria que você pode obter através de uma mente temporariamente calma. A ação preparatória serve para cultivar e desenvolver Sattva Guna, e com uma mente mais calma, mais contemplativa, mais focada, a gente simplesmente faz, né, o nosso estudo, porque nós teremos mais condições de extrair a sabedoria espiritual como revelada pelo Vedanta, né? É bom lembrar que Gaudapadacharya, que é o avô-guru, tá? Mas Gaudapada é o avô-guru de Shankaracharya. Você sabe o que é um avô-guru, né? É o guru do guru do seu guru, digamos assim. Você pode conseguir esse sugerimento. Faça a pergunta: qual é o objetivo? O que é o sujeito e o que é o objeto? E o próprio fato de a experiência ter chegado, de ter tido a experiência ter ido embora, indica que ela não pertence, que ela pertence aqui ao campo Mithya, ao campo dos objetos que aparecem e desaparecem. Portanto, eu não me interesso por elas. Portanto, o eu não é um objeto de experiência mística. Ponto. O eu não é um objeto de experiência mística. O eu é a luz da consciência que ilumina e revela esses objetos de experiência no campo místico esotérico, né? Muito importante. O eu não é um objeto da experiência mística. O eu é o sujeito por trás de todas as experiências corriqueiras, comuns, místicas, esotéricas, todos os tipos de experiências. Portanto, um buscador sério deve estar interessado em quê? No conhecimento eu sou o ser infinitamente não limitado, não nessas experiências que muito comumente ocorrem numa mente. A mente satívica, ela irá refletir algumas vasanas. Se um indivíduo tem vasanas esotéricas, místicas, essas experiências místicas, elas se refletem também. Mas o buscador de moksha deve simplesmente, desinteressadamente, né, deixá-las de lado. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário
de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.